pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal da Psi Desinformada. Eu me chamo Janaína Vieira, sou formada em psicologia há mais de 25 anos. Desses trabalho com psicoterapia adulto, individual e de casais. E esse canal tem por objetivo trazer mais qualidade, saúde mental e bem-estar para o nosso dia a dia. Desinformada, porque a gente vai trabalhar aqui alguns conceitos que não são tão comuns da gente trabalhar no mundo da psicoterapia. Seja muito bem-vindo se você é psicólogo, se você é um colega, mas se você é só um admirador também do autoconhecimento do meu trabalho, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje por aqui sobre a raiz das nossas doenças emocionais. E claro, quando a gente está falando de doença emocional, automaticamente a gente esbarra nas doenças físicas. Esse é o princípio da psicossomática, somatização das minhas emoções. Não é? O senso comum já fala isso pra gente. Quando a gente tem uma gripe, quando a gente tem resfriado, é porque o corpo está pedindo pausa. Esse conceito é um conceito de que as minhas emoções, elas me curam ou me adoecem. Então hoje a gente vai entender um pouquinho como que começa essa história toda, ok? Se você gosta do tema, já vai pegando o seu bloquinho, a sua caneta, porque hoje a gente vai ter um bate-papo de bastante informação e ampliação de conceitos. E eu já vou dividir a nossa tela aqui para trazer para vocês um conceito que eu gosto muito de trabalhar, que é o conceito dos níveis de identidade. Esse é um conceito da PNL que a gente fala, mas é um conceito que se aplica perfeitamente bem ao trabalho de psicoterapia e desenvolvimento humano de todos nós. Então, vamos começar do começo, não é? Como o filósofo do interior fala. Quando a gente nasce, então, a gente está inserido em um ambiente, não é isso? Esse ambiente que o papai e a mamãe criou não é um ambiente puro, é um ambiente que já estava contaminado, entre aspas. Contaminado com o quê, Janaína? Contaminado com as crenças e os valores da família do meu papai e da família da minha mamãe. Quando meu papai e a minha mamãe se conheceram e formaram uma outra família, eles trouxeram com eles as crenças, os valores, as limitações, os conceitos de vida. Eu já vou nascer neste ambiente. Entendido até aí? Acontece que esse ambiente vai favorecer o meu comportamento, que é as minhas ações e as minhas reações. Vamos trazer para a prática. Quando a criança está começando a engatinhar e está começando a andar, vão ter sistemas familiares que vai falar: ai meu Deus, tampa toda a quina. Ai meu Deus, cuidado com ele, não pode bater a cabecinha. E tem sistema que vai falar: ah, deixa, ele vai aprender quando ele bater a cabecinha, e aí ele vai aprender que ele não pode subir, que ele não pode apoiar, que ele não pode pegar, porque isso machuca. Jana, tem um sistema que está certo ou está errado? Não. Não tem, gente. São só características dos sistemas, ok? Acontece que as minhas ações e as minhas reações que fazem o meu comportamento vão me determinar e principalmente falar para aquele sistema, para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, para o titio, para toda a família, das minhas capacidades e habilidades. E aí eu vou entrar na seara da aprendizagem generativa. Quer dizer, eu passei pela aprendizagem remediativa, que é o ambiente onde eu nasci e as aprendizagens que eu fui construindo ao longo daquele ambiente. Aí eu vou desenvolver as minhas capacidades e habilidades. As minhas capacidades e habilidades vão formar as minhas crenças e os meus valores. Vamos trazer isso bem para a prática hoje? Nossas crenças sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre religião, vêm todas dessa capacidade,
que foi moldada pelo meu comportamento, que foi moldada pelo ambiente que eu nasci. Então, quando a gente ouve, mãe, posso comprar uma borracha? Não, né, minha filha, porque dinheiro não dá em pé de árvore. Opa, nossa, é verdade, dinheiro é muito difícil, porque a mamãe sofre muito por dinheiro. Se a mamãe ou o papai se comporta exatamente de acordo com aquilo que eles falam, isso vira uma verdade absoluta para mim. E eu vou crescendo e forjando, fazendo as minhas crenças e os meus valores. Aí eu vou para a aprendizagem evolutiva. Eu vou trabalhar a minha identidade. E isso vai se dar quando a gente vai para o mundo. Seja ir para o mundo, fazer um curso superior, sair de casa, casar, enfim, entenda-se esse ir para o mundo e adequo ele à sua realidade. Quando eu me torno autônomo, quando eu desenvolvo a minha autonomia, o que é autonomia, gente? Quando eu encontro a minha liberdade, o que é liberdade, gente? A liberdade é a minha autonomia. Então, a minha liberdade ou a minha autonomia tem um preço. Qual é esse preço? Eu pagar as minhas próprias contas. Vamos fazer um resumão aqui, não é? Quando eu vou para o mundo e vou pagar as minhas próprias contas, aí eu vou falar: opa, eu estou carregando crenças, eu estou carregando valores que não fazem sentido para mim. Eu preciso rever isso. Quando a gente está falando de um processo de psicoterapia, a gente está falando que a gente está mexendo nesse quadrinho que a gente chama de identidade. Eu estou questionando, eu estou realmente falando, Jana, por que é que eu não venço essa ansiedade? Jana, eu estou com um processo de depressão que eu trato há anos e eu não saio dele. Jana, por quê? Por que que eu existo? Jana, por que que as coisas acontecem na minha vida do jeito que elas acontecem? E aí eu vou me tornando responsável pela minha própria identidade. E é a minha identidade que vai me levar para filiação, não é? Filiação no sentido de a que grupo eu pertenço. E essa filiação vai falar do meu legado, que é o meu propósito na vida. Então, onde as doenças começam, Janaína? No ambiente, gente. Cá embaixo. Por que que essa doença começa nesse ambiente? Porque eu vou me moldando ou moldando a minha mente desde esse ambiente. Acontece que quando eu chego aqui para rever a minha identidade, eu vou olhar e falar: tá bom, isso foi o que de melhor o meu papai e a minha mamãe e o meu sistema puderam me oferecer. Daqui para frente, eu faço sozinha. Mas o sentido de eu faço sozinha não pode ser disruptivo. O que é disruptivo? É um movimento muito agressivo para a gente fazer. Porque senão eu não vou fazer. Eu não posso fazer esse movimento pensando, eu vou fazer melhor, eu vou fazer maior do que os meus pais, do que a minha família. Não. Eu vou olhar para a minha identidade e vou falar, é verdade, eu venho de um ambiente que moldou o meu comportamento, que falou quais seriam as minhas habilidades e capacidades, que formaram algumas crenças e valores, mas agora, enquanto adulto, quando eu olho para a minha identidade, eu falo, nada disso me define. Eu sou muito maior do que isso. E é por isso que eu sempre estou falando aqui dos conceitos do livro Um Curso em Milagres. Porque quando a gente mergulha no estudo do autoconhecimento ou da psicoterapia, a gente acessa isso. Eu não sou um corpo, eu sou uma essência, eu sou um espírito, eu sou muito maior do que um corpo. Então, eu não preciso me prender a uma identidade que foi construída lá atrás. Eu posso olhar para essa identidade e falar: beleza, bacana, que legal. Mas eu não sou só você. Eu sou muito mais do que você. Eu sou um filho santo de Deus. E como um filho santo de Deus, eu tenho acesso a todas as coisas boas do mundo. Quando eu faço isso? Quando eu trabalho o perdão. E quando eu entendo que o meu propósito aqui é ser feliz. Quando eu aceito humildemente que eu não salvo a ninguém, eu só salvo a mim.
Então, eu posso amar muito meu marido, eu posso dar a vida pelos meus filhos. Eu não vou salvar a eles, eu só posso salvar a mim. Então, eu só posso olhar para essa escala em mim. Não vale eu olhar para essa escala e falar: ah, meu amor, olha só, você se comporta assim porque o ambiente que você foi criado fez seu comportamento, isso é uma crença sua. Não funciona assim. Ainda ontem, uma paciente trazia para mim: Jana, é tão difícil convencer o meu marido a fazer uma viagem. Eu falei: por quê? Não, porque ele não gosta, ele acha que é jogar dinheiro fora. Falei: olha, até onde eu sei, o seu marido vem de um sistema que não tinha o básico. Ele viu o pai e a mãe lutando pela comida, pela casa, pela segurança. Então, na mente dele, isso é supérfluo. Aí, quando ele vai, ele fala: nossa, isso não é supérfluo. Eu precisava muito disso. E ele passa a curtir e passa a gostar. Ela falou: é isso mesmo. Eu falei: então, começa a trazer para ele. Meu amor, você já passou dessa fase. A gente já tem uma vida segura, a gente já tem um apartamento, a gente já tem dois bons carros. A gente pode investir na gente, porque isso é o que está condizente com a nossa identidade. Trazer para cá. Essa é a identidade. É com isso que a gente se identifica, que a vida é próspera, que a vida é feliz, que a gente tem total capacidade de perdoar e de se perdoar para a gente ir para a vida. A gente não precisa adoecer emocionalmente para isso. Bom, trabalhado esse conceito, olha para você agora, olha para essa demanda que você traz. Se ela é ansiedade, você, na sua identidade, nesse campinho aqui, você não se identifica com quem você está sendo. Mas você projetar, porque quando lá na frente meus filhos formarem, quando eu aposentar, e aí você vive a ânsia de que esse novo dia chegue. Acontece que esse dia não vai chegar até você aprender a gostar e a estar consciente no seu momento presente. Até você entender, tudo é perfeito como tá. E aí, assim, gente, não é se forçar, é realmente entrar em contato com esse conceito de que tudo está onde deveria estar. Você está com a família que você precisa estar para você desenvolver confiança, entrega, paciência, amorosidade, persistência, compaixão, humor e todas as virtudes que a gente conhece. Você está exatamente no emprego que vai te possibilitar ser um profissional, uma profissional melhor. E aí a gente para de viver a ânsia do futuro e começa a prestar atenção um pouco mais no presente. O mesmo acontece na depressão. A depressão e tudo que vem dali tá ligado a esse saudosismo, a isso, ai, pois é, porque o tempo era bom quando eu era jovem. Ah, porque quando eu era criança, e eu fico preso na possibilidade de voltar lá atrás, mesmo que a minha mente saiba que não tem como eu voltar lá atrás. Então, a depressão é muito característica disso que a gente está falando aqui. Ai, Janaína, porque você não conhece minha história de vida. Eu venho de pais que me batia de manhã, de tarde, de noite. Sim, mas você não é essa criança mais. Ah, Janaína, porque você. Eu tive um casamento horrível. Ele era alcoólatra, ele bebia. Sim, mas você já está separada dele há mais de 10 anos. E o que que você está fazendo com essa nova oportunidade que você teve? Ai, Janaína, porque eu não consigo sair do lugar, eu procrastino o tempo todo. Eu sempre fui assim na vida, eu sempre fui sem ação. Sim, mas agora você está entendendo o quanto isso é nocivo para você. E a pergunta continua sendo a mesma. O que você pode fazer por você agora? E é nesse conteúdo, gente, que a gente vai entender que o que de fato resolve, esclarece para a gente as coisas é a qualidade dos meus pensamentos.
O único poder de decisão que a gente tem na vida é sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, como está aqui tão bonitinho nos slides, ele pode ferir ou ele pode curar. Então, nos pensamentos que me levam para menos, nada pode me ferir tanto quanto meus próprios pensamentos. Quando os meus pensamentos me ferem, quando a ladainha mental que fica aqui é: ai, ai, será que vai virar? Ai, será que eu vou conseguir? Ai, será que as pessoas vão gostar de mim? Nossa, eu tô doido para chegar o dia do meu casamento. Nossa, quando eu aposentar, meu Deus, eu tô contando as horas para aposentar. Não quando eu trocar de emprego, não quando eu tiver um carro novo, não quando eu for na viagem de férias. Isso me fere. Ou eu tô pensando, ai, nada faz efeito, porque tudo que eu faço para emagrecer, eu não emagreço, então eu já entreguei para Deus. Ou eu posso ter o conceito de que nada pode me curar tanto quanto os meus próprios pensamentos. Quando os meus pensamentos me curam, quando eu entendo, eu só tenho que estar presente. Só isso que eu preciso fazer. Eu só tenho que estar no aqui e no agora. É só isso que eu preciso fazer. Eu não tenho que nada. Eu só preciso estar consciente, estar presente naquilo que eu estou fazendo. Pronto. Os meus pensamentos vão me curar. Os meus pensamentos vão me adoecer naquilo que eu escolher pensar. E é mágico assim, Janaína? Não, não é mágico assim. É por isso que a gente fala da questão, mas a gente também dá algumas sugestões e algumas orientações, não é? Eu gosto muito do conceito do jejum. Com cunho religioso, Jana? Não. Com cunho de emagrecimento, Jana? Não. Com cunho de quê, então, Janaína? Com o cunho do autocontrole. O jejum é uma excelente ferramenta para eu ter autocontrole. O que é autocontrole, gente? Eu posso tomar o suco, isso aqui não é suco, é vitamina C. Eu posso tomar o suco, ele está acessível para mim, mas eu escolho não tomar esse suco agora. Então, a comida está ali, o doce está ali, o pão está ali, o bolo está ali, a carne que eu tanto gosto, o peixe que eu tanto amo, está tudo ali. Mas eu escolho não comer durante o dia de hoje. Eu escolho ficar 14, 16, 18. Eu já bati 48 horas em jejum e acho pouco. Por quê? Isso vai trazendo para gente o exato autocontrole. Eu quero, eu posso, mas eu escolho não fazer. Esse é, gente, o princípio de se vencer o vício. O vício de responder de imediato. O vício de sempre querer sair da conversa tendo razão. O vício do comportamento. Sabe aquela frase do Alcoólicos Anônimos? Só por hoje? É isso que eu posso começar a trabalhar comigo para eu vencer os meus vícios, porque sim, é um vício eu pensar que eu vou ser feliz só amanhã. É um vício eu ficar no pensamento de que, nossa, eu não dou certo nessa cidade, eu não aguento isso, eu quero sair disso aqui agora. É um vício, é tudo só na minha mente. Mas eu não vou acessar isso de uma hora para outra. Eu vou acessar isso ao longo do tempo, quando eu for me conhecendo, quando eu for me percebendo. Ah, Janaína, eu não dou conta de fazer jejum. Começa com jejum de 8 horas. Gente, 8 horas. Eu acabo de comer 8 da noite. Se eu comer 6 da manhã, eu fiz um bloco de 10 horas de jejum. Se eu for tomar café, 8 da manhã, eu fiz um bloco de 12 horas de jejum. Você tira exame de sangue, você fica 12, 14 horas para fazer exame de sangue. Por que você não fica no dia a dia? Porque isso não é uma meta e uma estratégia curativa para você. Nada é difícil. Nada é impossível. Tudo é só uma barreira da nossa mente. E como eu falo sempre, o que eu falo aqui para vocês, eu também falo para mim. Então, que você possa, a partir desse vídeo, entender que o que você viveu na sua infância, no passado,
não define quem você é hoje, mas aquilo que você escolher pensar hoje vai definir quem você vai ser amanhã. Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe. Deixa eu voltar aqui. Compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que está passando por um processo de ansiedade, de depressão ou de alguma questão que seja ligada à saúde mental. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreva, porque toda semana a gente está colocando vídeo novo aqui para subir, para ajudar a gente a ter uma qualidade de saúde mental melhor. E seja muito bem-vindo se você ainda não se inscreveu. Acesse o sininho para você receber a notificação. Eu espero ter contribuído com o seu autoconhecimento, com o seu desenvolvimento e bem-estar mental e emocional. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu caçador de